Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. E desta feita, nós iremos ministrar uma aula sobre o quarto trimestre, que tem por título Seguidores de Cristo. E nós iremos, nessa manhã, estudar a lição de número 2. A lição número 2, ela tem por título A Cosmovisão Cristã em um Mundo de Vãs Ideologias. Nesta manhã, nós queremos destacar alguns tópicos, visto que a cosmovisão cristã, ela nada mais é do que uma visão de mundo baseado na Bíblia. Quando nós temos uma base bíblica, essa é uma cosmovisão cristã. E nessa cosmovisão cristã, precisamos entender pelo menos 3 pressupostos bíblicos quanto à criação, à queda e à redenção do homem. Quando pensamos na criação, vemos um Deus criador sobre todas as coisas. A queda, porque o homem, ele foi dado a oportunidade para uma vida eterna com Cristo, com os céus, com Deus, em paz, mas ele decaiu, caiu, pecou. Então veio Cristo e regenerou esse homem, trouxe redenção a este homem. Baseado nesses 3 pressupostos, nós temos essa cosmovisão cristã. E sobre essa cosmovisão cristã, nós iremos estudar nessa manhã. O primeiro tópico dessa lição, ela fala de um mundo movido por ideias e ideais. Um mundo movido por ideias e ideais. Percebam que as pessoas, com suas ideias e seus ideais, comovem multidões. E hoje estamos sendo atacados de forma ferrenha. A Igreja de Cristo, principalmente, está sendo atacada de uma forma ferrenha, feroz. E precisamos de pessoas com a mente de Cristo para que possa, então, ter essa visão central na palavra, essa cosmovisão cristã, para que então ela possa desenvolver um papel de um verdadeiro cristão. Nessa lição você vai compreender se você está sendo um seguidor de Cristo ou não. Você pode fazer uma autoanálise e até dentro de si você vai perceber se você está sendo um seguidor de Cristo ou não. Um mundo movido por ideias e ideais. Para os irmãos terem uma ideia, em 1879, no Brooklyn, um homem resolveu fundar uma igreja. E quando ele funda uma igreja, ele precisa de uma Bíblia que falasse sobre os seus ideais. Então, gera-se uma Bíblia conforme o pensamento dele. E essa Bíblia, conforme o pensamento dele, ele retira alguns versículos bíblicos e molda alguns versículos para se amoldar, então, a linha de pensamento dele. E quando esse homem transforma, então, essa Bíblia, essa palavra de Deus, conforme ele quer pensar, e essa, então, igreja é lançada com grande heresia. Eu tinha um pensamento em dizer que era melhor que lançasse várias igrejas em várias esquinas do que um bar, do que cinemas, do que qualquer outro lugar que não levasse a Deus. Mas hoje eu tenho uma linha de pensamento diferente, visto que quantas igrejas se lançam aí, em cada esquina, mas igrejas que falam aberrações contra Deus, igrejas que falam heresias. Então eu não tenho mais essa linha de pensamento, de forma alguma. E ainda hoje, se utilizando essas ferramentas, algumas igrejas foram lançadas para se apoiarem na sua ideologia. Então, recentemente agora, acho que no ano passado, lançou-se uma Bíblia chamada Graça sobre Graça, tirando alguns versículos da Bíblia também e moldando alguns versículos também para se coadunar com a linha de pensamento deles. Então, queridos, estamos vivendo em um mundo movido por ideias e ideais. E onde estamos? Quais cristãos estão ouvindo isso e não estão se levantando em defesa? E nós não estamos aqui querendo fazer um movimento para pessoas. Não, queremos fazer aqui um movimento de ideais. Iremos rebater ideias e ideais. Não pessoas. Pessoas são livres para fazer o que quiserem, mas as ideias deles podem ser reprovadas ou não. Esse é o primeiro tópico. Mas o segundo tópico da lição diz: características da
ideologias contrárias ao Evangelho. Quais características nós podemos perceber que são contrárias ao Evangelho? Algumas delas destacam quando nós falamos da idolatria dentro da criação. Antes, pensávamos numa idolatria em deuses, adoração feita de pedra, de pau, mas hoje a idolatria maior está sendo rebatida em pessoas com suas ideias e seus ideais. Paulo, já falando em Romanos capítulo 1, versículo 25, diziam que eles serviam e honravam aos homens, a criatura, mais do que a seu Criador. Essa é a idolatria dentro da criação. O Criador é maior que a criação. Então, a idolatria dentro dessa criação está levando essa característica, que é um dos pontos da ideologia contrárias ao Evangelho de Cristo. Negar a existência do pecado. Um dia Dostoiévski escreveu dizendo que se Deus não existisse, então tudo era permitido. E trazendo essa linha de pensamento, muitas pessoas se desviaram da verdade, muitas pessoas entraram com seus pensamentos vãos, suas ideologias, dando vazões à carne, a sentimento perverso, dando vazão porque achando que não tinha mais como prestar conta e prestar conta para ninguém ou a quem quer que seja. Fazendo de tal pensamento, entra-se então um filósofo francês no século XVIII, quando ele dizia: o homem nasce bom, mas a comunidade o corrompe, a sociedade o corrompe. Ele diz isso porque não conhece a Bíblia. Em Gênesis capítulo 8, versículo 21, está escrito que o coração do homem é mau desde a sua infância. Quando Jeremias fala 17 de Isaías e versículo 9 e 10, ele diz: enganoso é o coração do homem e mais perverso que qualquer outra coisa, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, que sondo e esquadrinho os corações do homem. Queridos, esse moço, esse filósofo francês, Jean-Jacques Rousseau, dizendo que o homem nasce bom. Não, o homem nasce arraigado do pecado. O homem nasce já extraído do pecado, vindo do pecado de Adão. Quando encontra-se com Cristo, aí sim os pecados dele são apagados. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Queridos, e ainda nesse contexto das características de ideologias contrárias ao Evangelho, é que surgiu essa ideologia de gênero, essa aberração que estamos vivenciando nos últimos dias. Ideologia de gênero. Agora, recente, em Niterói, no Rio de Janeiro, uma mãe foi registrar o seu bebê e o tabelião, no local, no espaço de colocar o sexo da criança, ele colocou indefinido, ignorado. Que absurdo! Ela tentou relutar para que colocasse o sexo e ele não colocou. E parece que essas pessoas estão andando contra a lei e ninguém se levanta, ninguém diz nada. Essa ideologia de gênero veio para acabar com a família. Percebam que não mais ter um sexo definido, mas a criança, ela nasce indefinida e depois de um certo tempo ela decide o que quer ser. Já existem leis elaboradas para que uma criança com 12 anos de idade possa decidir o que quer ser homem ou ser mulher. Meu Deus do céu, onde vamos parar? Deus está olhando dos altos céus, tenho certeza que isso está cheirando mal às suas narinas e certamente isso é nada mais do que a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu quero concluir então com um pensamento dizendo que no princípio nós éramos protestantes, hoje somos tolerantes. Se não mudarmos, seremos participantes. Que Deus nos guarde e nos abençoe. Amém.